Fala galerinha, tudo jóia? Eu sou o Jean e você chegou a Parada Otaku. Pessoal, bora de mais análise agora do episódio 3 do Dragon Ball Daima, tá? Então, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já viu os primeiros episódios e se você já assistiu minha análise, beleza? E pessoal, vai seguir o mesmo molde das análises anteriores, sem roteiro, coisa da minha cabeça mesmo, e 2 pareceres diferentes. Um eu vou dar minha visão geral do episódio, agora no começo da análise, e depois eu vou dar um parecer geralzão sobre uma teoria que ficou inculcada na minha cabeça, e isso pode ver um vídeo mais pra frente, e eu vou explicar o porquê lá na frente também, beleza? Agora, bora pro vídeo. Pessoal, no começo aqui, agora os episódios vão seguir o epílogo, aquele mesmo do primeiro episódio, apresentando o Goku, porém resumido, e depois vem a abertura, tá? Falando do episódio na visão geral, o episódio não teve muitas explicações ou não teve nenhuma lembrança do Dragon Ball Z. Parece que elas acabaram e de fato parece que agora sim começou o Dragon Ball Daima. O episódio em si foi mais movimentado, os personagens realmente começaram a se mover mais. Tivemos um pouco mais de ação aí, tá? E com a adição do Warp-sama e do conceito de portais dimensionais, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes e abre brecha até para outras teorias, quais a gente pode falar em outro momento. Bora focar no episódio primeiro, que é mais importante agora. No início, já temos os personagens seguindo em direção ao peixe do primeiro episódio. Agora já descobrimos como ele se chama, que eles chamam Warp. Pra quem entende o básico, entendeu que o Warp significa portal. Basicamente, é um portal que conecta os mundos, tá? Sama é justamente porque ele tem respeito, assim como o Kami-sama, já que ele é o próprio portal e também cuida desse portal. Pelo visto, existem vários portais espalhados pelo universo. Sobre o Goma, só um pequeno tópico sobre ele, tá? Aumentou-se o mistério sobre os poderes dele. Ele é um personagem pra gente ficar de olho, visto o osso do Kaioshin, que parece que ele sabe de mais alguma coisa que os outros personagens não sabem. E quando o Glório fala dele, muito provavelmente ele tem um certo temor, mesmo ele não sendo um perigo real, né? A gente pode dizer assim, não seja um perigo real, o Glório tem um pouco de temor dele, mesmo dizendo que o Goku é mais forte porque derrotou o Majin Buu. Vamos esperar pra ver. Outra coisa, o conceito de passar informações. Parece que eles vão usar a mesma fórmula usada pelo próprio Kaioshin para informar o Kibito. Porém, só valorizaram isso fazendo o Kaioshin colocar os dedos na testa para poder comunicar o Kibito. Seguindo o episódio, outra informação é que eles ficam de frente com o Warp-sama, mas eu não vou entrar na discussão sobre o que o Goku fez com o Warp-sama. É conversa para outro dia. Não vou entrar nesse mérito não. O que a gente descobriu é que ele analisa quem entra e quem sai do mundo dos demônios olhando as suas orelhas. E precisa de uma inscrição e uma senha. Avançando um pouquinho mais, acontece aquilo que eu teorizei na análise anterior, e parece que eu acertei, viu? O reino dos demônios é dividido em 3 mundos, cada qual tem o seu portal de acesso e cada povo referente ao seu mundo pode acessar o portal pertencente. Para finalizar a informação do Goma, ele tá no primeiro mundo dos demônios, viu? Um detalhe cômico que eu não posso deixar de passar é que eles entraram pela boca do Warp-sama e adivinhem, e saíram por um buraco onde vocês mesmos estão imaginando aí, é isso aí mesmo. Quando eles acessam o mundo dos demônios, eles se deparam com um túnel dimensional que os habitantes viajam entre os 3 mundos. Antes, a passagem era livre, mas a passagem foi bloqueada. Somente o povo do primeiro mundo pode usar e alguns membros celestes do segundo mundo. Outro personagem que eu vi que a gente tem que ficar de olho, pessoal, é o próprio Glório. Me parece que ele esconde mais coisa. O Kaioshin pergunta como ele pode usar o portal do terceiro mundo. Ele responde que trabalha no primeiro mundo. Nós temos um close ali já no olhar suspeito do Kaioshin sobre ele, quando ele lança a pergunta sobre o que ele faz. Então o Glório aumenta o suspense dizendo uma coisa aqui e outra ali, né? Numa outra tradução, né? Mas eu entendi assim, uma coisa aqui e outra ali. Outro personagem pra gente manter o olho bem pertinho dele. Aqui, pessoal, a gente tem algumas informações e algumas descrições do mundo dos demônios, mas eu vou deixar essa pro final da análise, porque se assemelha a um ponto onde cabem as teorias e agora não é o foco, tá? Vamos focar no episódio de novo. Descobrimos, pessoal, que o Kaioshin é um Glind, e muitos Glind viviam no segundo mundo dos demônios, e pela fala do Glório, era um povo sofisticado, o que dá a entender é que eram seres superiores, ou o Glório tem uma certa inveja da espécie dele, viu? Descobrimos também o nome do rei do terceiro mundo, ele se chama Rei Kadan, e temos mais um olhar suspeito do Glório. Abre o olho, galera, tô falando. Eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Como essa parte, mesmo curta, não tem tanta informação pra gente passar, tendo só alguns alívios cômicos, umas conversas sobre o ecossistema de novo, eu vou dar só um parecer, tá? Enquanto eles falam sobre tudo isso que eu acabei de falar, essa cena alivia todo o peso que a gente tem acerca dos pensamentos sobre submundo, demônio e etc, essas coisas.
Assim como Goku disse no episódio alguns minutos atrás, ele mesmo imaginou que o mundo dos demônios fosse outra coisa. Enquanto a cena vai se tornando mais engraçada, a música de fundo ajuda a tornar o clima mais leve, tirando aquela carga que a gente imaginava antes sobre essas coisas mais pesadas de inferno, submundo, abismo, vocês entenderam. Bom, então os personagens chegam na cidade para descansar. Sobre o clima, cidade, etc., eu falo no final da análise, como já falei antes. O que eu vou adiantar é sobre os habitantes, tá? Eles não nos deixam esquecer que os personagens estão num mundo diferente e novo. Assim eu tive essa percepção. Afinal, ainda é o mundo dos demônios. E que talvez aquela parte, aquele terceiro mundo, seja só uma camada. A camada inferior do mundo dos demônios. Talvez onde os habitantes sejam mais hostis e bárbaros, né? Como eles foram apresentados para nós. Vamos colocar assim, um ambiente mais sujo, né? Todo mundo ali fica olhando feio pro Goku e sua turma. A partir daí os personagens vão buscar comida, dormitório, acabam se envolvendo em briga de bar. Não tem nada importante a ser dito a partir dali. Apenas é a primeira vez que Dragon Ball tem uma briga de bar. E o episódio termina com o avião do Glório sendo roubado. Na prévia do episódio 4, temos mais porradaria e a aparição dos Tamagamis. Pessoal, pra mim não esquecer aqui de falar sobre o que eu teorizei sobre o clima, o ambiente, alguns personagens aqui, a minha teoria, a minha tese, alguma coisa desse sentido, tá? Sobre o mundo dos demônios, cabem teorias e até vídeos sobre ele. Lá atrás tivemos algumas descrições e algumas percepções. Ele é literalmente um mundo parecido com o dos humanos. Parecido e diferente ao mesmo tempo, já que tem habitantes, cidades, bares. Até o ecossistema semelhante, mesmo o ar sendo mais pesado, deixando os habitantes mais pesados e lentos. Uma habitação comum, por assim dizer. Não dá pra chamar de inferno um lugar de tortura como o lugar das almas que morrem no universo de Dragon Ball. Não cabe na mesma estante de céu, paraíso, e de inferno, local de tortura. Parece que não é esse local, já que os habitantes estão vivos. Parece que são coisas muito distintas. O que dá pra imaginar é que se existe o mundo dos demônios, é que talvez exista um lugar para seres divinos, talvez superiores aos deuses da destruição, ou até os anjos. Algo que não foi mostrado pra nós ainda. Cabe uma teoria em cima disso, viu, pessoal? Talvez os próprios anjos ou os próprios deuses, até os Kami-sama saibam de alguma coisa. Quem sabe até o Piccolo. Outra coisa que podemos imaginar é que o mundo dos demônios não é bem um mundo apenas de demônios em si. Parece que é uma classe de seres com orelhas pontudas que pode acessar, sendo bons ou maus. O Kaioshin tem acesso e sua espécie costumava ficar no segundo mundo. O que leva a crer que cada mundo é como uma hierarquia ou uma camada. Os mais hostis ficam na base, o terceiro mundo. A classe do Kaioshin fica no segundo mundo e talvez o rei do mundo dos demônios por inteiro habite no primeiro mundo. Podemos somente imaginar por enquanto. Espero que mostrem mais. Bom, pessoal, essa foi a minha análise. Essa teoria a gente pode fazer um vídeo sobre ela mais pra frente, assim que a gente for descobrindo mais informações, mais dados, mais coisas forem reveladas pra nós, tá? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar o nosso trabalho. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu!